identificação do procedimento. Tá? Você vai ver que para cumprir uma decisão, para cumprir uma sentença, existem vários procedimentos, vários caminhos. Eu gosto de chamar o procedimento de caminho. Imagina aqui, ó, vários caminhos. O CPC, ele criou procedimentos, caminhos diferentes, a depender do tipo da obrigação imposta, bem como se essa obrigação foi imposta contra a fazenda pública. Por quê? Porque a fazenda pública somos todos nós, né? O bem comum, a coletividade. Então, existe uma forma de executar uma sentença contra a fazenda pública, existe um procedimento diferente. Então, todas as vezes que você chegar nesse quarto passo, tiver que identificar o procedimento, a primeira coisa que você vai fazer é ler. Vai lá ler o dispositivo daquela sentença. Sabe quando o juiz ou o tribunal escreve isso posto, condeno, declaro, estabeleço, você vai lá ler o dispositivo. E se você vê que o juiz condenou a uma obrigação de pagar a quantia, você vai fazer duas perguntas. A primeira, é uma obrigação de pagar alimentos? Tá? A primeira pergunta, tá lá, uma condenação de pagar. É uma obrigação de pagar alimentos? Se a resposta for sim, a sentença que o cliente te trouxe está condenando o réu a pagar verba alimentar, o procedimento a ser seguido está previsto lá no artigo 528 do CPC. É um procedimento totalmente diferente, com regras próprias, inclusive permitindo a prisão do devedor. Então, primeira pergunta, é uma obrigação de pagar? É. É uma obrigação de pagar alimentos? Sim. Então vai para o artigo 528, é lá que está o passo a passo. E eu quero te dizer que já existe no YouTube uma aula específica que eu gravei sobre esse procedimento. O procedimento da obrigação de pagar alimentos, a famosa pensão alimentícia, tá? Você pode procurar no YouTube digitando o seguinte nome da aula: tudo sobre a execução de alimentos, pensão alimentícia. Agora, não é. A parte me trouxe um documento, tem uma obrigação de pagar, mas não é uma obrigação de pagar alimentos. Você vai para a próxima pergunta. A próxima pergunta que você vai se fazer é uma obrigação de pagar imposta contra a fazenda pública? Às vezes sim. Às vezes o cliente te procurou com uma sentença que obriga o município a pagar a ele tantos mil reais de indenização. Então é uma obrigação de pagar imposta contra a fazenda pública. Nesse caso, também vai ter um procedimento específico, um passo a passo específico, que está previsto lá no artigo 534 do Código de Processo Civil. Veja, se for obrigação de pagar alimentos, nós já vimos 528. Se for obrigação contra a fazenda pública, artigo 534 do CPC. Você fez a segunda pergunta. É uma obrigação de pagar contra a fazenda pública? Se a resposta for sim, artigo 534 fala o caminho, o procedimento. Se a resposta for não, aí você vai para o procedimento que a gente chama de comum, que está previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil. Tá? Se for uma obrigação de pagar, não for de alimentos e não for contra a fazenda pública, o procedimento a ser seguido, o passo a passo a ser seguido, está lá no artigo 523 do CPC. Fica claro para você que a lei fala que você pode pedir o cumprimento de uma sentença, mas a depender do conteúdo dessa sentença, o caminho vai ser diferente. Podem ter, então, numa obrigação de pagar, 3 caminhos: alimentos, fazenda pública e a comum. A comum é aquilo tudo que não é alimentos e nem fazenda pública. Acho que assim fica fácil para você entender. Mas, às vezes, você vai ler aquela sentença que o cliente te trouxe e ela não estabelece uma obrigação de pagar. Ela estabelece uma obrigação de fazer, por exemplo, ou de não fazer. A obrigação pode ser, então, para que o réu pinte determinado quadro que ele se obrigou a pintar e que o juiz determinou que ele pinte. É uma obrigação de fazer. Nesse caso, a obrigação de fazer tem um procedimento também específico, que está previsto no artigo 536 do Código de Processo Civil, tá bom? E a mesma coisa vale para uma obrigação de entregar. Imagina que o seu cliente fez um contrato de arrendamento, por exemplo, né? Ele arrendou gado para o réu, para no final do contrato o réu devolver aquele gado. Chegou no final do contrato, o réu não devolveu. E aí você entra com uma ação de conhecimento e o juiz determina que o réu devolva, entregue determinados animais.
e mesmo assim o réu não entrega. Você precisa, então, ingressar com requerimento de cumprimento de sentença por uma obrigação de entregar. Nesse caso, o procedimento vai seguir o artigo 538 do Código de Processo Civil.